Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é A Marca da Besta. E vamos ler aqui alguns versículos do livro de Apocalipse para assim identificarmos a marca da besta. E como a Bíblia revela a ira de Satanás? Como a Bíblia ali, ela revela a ira de Satanás? E por que o diabo está irado? E com o povo de Deus no tempo do fim? Satanás está irado. Ele está irado contra o povo de Deus no tempo do fim. E qual é o motivo da sua ira? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, no verso 12, assim diz a palavra do Senhor: Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás ele veio até a terra, ele foi expulso do céu, mas Satanás sabe que ele foi derrotado. Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele sabe que ali foi a sua derrota, e Satanás sabe que muito pouco tempo lhe resta para ele. Então, ele, dentro da sua ira, ele tenta levar consigo o máximo de pessoa possível à perdição. Quando nós vamos também para o Apocalipse capítulo 12, no verso 17, nós encontramos uma informação muito importante. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher, nós já tivemos a oportunidade em outro estudo de falarmos que mulher em profecia significa igreja. Então, irou-se o dragão contra a mulher. Então Satanás está irado contra uma igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, essa parte, a segunda parte aqui, é muito importante. Agora, Satanás está irado com o quê? Olha só o que a Bíblia diz. Com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás está irado com quem? Satanás está irado contra a mulher, contra a igreja, mas contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 7, nós lemos dessa forma. Versículo 7 do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os santos é o povo de Deus. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, Satanás foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra o povo de Deus. A pergunta é: como a Bíblia revela a ira de Satanás? Por que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? A resposta seria: sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está irado querendo levar consigo o máximo de pessoa possível à perdição. Satanás está irado contra a mulher, contra a igreja, contra o povo de Deus que obedecem os seus mandamentos. Satanás não está irado contra a igreja que não guarda os mandamentos de Deus, que desfazem do mandamento de Deus. Mas ele está irado contra um povo fiel, um povo remanescente que guarda, observa, ama a santa lei de Deus.
No contexto ali de Apocalipse capítulo 12, né, ali descreve o conflito cósmico entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos. Quando nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 12, no verso 7, né, 8, 9, nós vamos ver aqui que houve uma guerra, houve uma peleja no céu entre Miguel e os seus anjos contra o dragão, que é Satanás, né? E todavia não prevaleceu as forças, né, de Lúcifer, a força de Satanás não prevaleceram e foram expulsos, né, do céu. Então nós vemos, né, que o clímax, né, é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. Porque Satanás, Lúcifer, ele tentou fazer uma rebelião no céu, mas ele foi expulso. E ele tentou no deserto, né, quando Cristo veio em forma humana aqui na terra, perseguir Jesus. Com várias tentações. Enquanto Jesus era bebê, usou pessoas, usou Herodes, por exemplo, para matá-lo. Mas não teve êxito nenhum. Então, Satanás hoje, ele tenta atingir, ele tenta ferir a Deus, perseguindo o seu povo fiel. Então, Apocalipse 13 ele apresenta os dois aliados do dragão, ou seja, os dois aliados de Satanás. A besta do mar, né, que representa ali, nós vamos estudar mais para frente, minuciosamente, quem são, né, a besta do mar e a besta da terra. Tá bom? A besta do mar representa o sistema papal e a besta da terra representa os Estados Unidos da América. Mas não vou entrar em pormenores nesse momento. Em estudos posteriores nós vamos abordar com mais detalhes quem são a besta do mar e a besta da terra. Então, esses dois poderes, né, a besta do mar e a besta da terra, eles vão se juntar, né, para guerrear contra o povo de Deus. Que nós possamos estar apercebidos, que nós possamos estar despertos, né? Precisamos estar em oração, porque esse dia virá. Esse mesmo poder, né, a besta que matou muitas pessoas, que perseguiu muitos cristãos lá no passado, a besta da terra lhe dará poder. E a besta do mar, ela tomará força novamente, né, e perseguirá novamente o povo de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos do livro de Apocalipse e vamos entender qual é o tema-chave que aparece nesses versículos do livro de Apocalipse, em todos esses versos. Qual é o tema-chave? O que aborda, né, nesses versículos aqui? Qual é o tema abordado, né, nesse versículo? Primeiro nós vamos ler Apocalipse no capítulo 13, no verso 8. Primeiramente o verso 8, que diz assim: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então todos aqueles nomes que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não aceitaram a graça salvadora, que não aceitaram o evangelho eterno para pregar, que não aceitaram a mensagem dos 3 anjos, né, irão adorar, né, a besta. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós vamos para o verso 12, nós lemos dessa forma: exerce toda a autoridade da primeira besta. Aqui nós estamos falando já da segunda besta, a besta que emerge da terra. Então,
Então essa besta, né, a besta que mexe da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então a primeira besta, né, a segunda besta, que é a besta da terra, que representa aqui os Estados Unidos da América, dará força, né, à primeira besta, que é o sistema papal. Então, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa ferida mortal foi curada, só para nós relembrarmos e nos situarmos, né, na história e no tempo, para nós entendermos, em 1798, houve uma ferida mortal na cabeça da besta, ou seja, o Papa Pio VI foi preso, né, por Berthier, a mando do Napoleão Bonaparte. E esse Papa, ele foi preso, ele foi morto, né, foi preso e morto, né, quando foi levado para a França. Ali teve a sua ferida mortal, mas que essa ferida mortal, ela seria curada. Prosseguindo, verso 15. Ele foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, com o poder da dado à primeira besta pela segunda besta, que emerge da terra, né? Então iriam morrer, né, todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Nós estamos aqui percebendo, o ponto crucial aqui é a adoração. O problema é a adoração. Quando nós vamos para Apocalipse 14, no verso 7, nós lemos o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Aqui é uma proclamação, né, da primeira voz, do primeiro anjo, dizendo que é para temer a Deus e dar glória ao Senhor. Aleluia! Dai glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Olha só que importante. E adorai aqueles que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Aqui é uma alusão clara ao Deus como Criador. E o mandamento do sábado, por exemplo, é o único mandamento que tem o selo de Deus como Criador. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 14, no verso 9, nós lemos da seguinte maneira: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, nós precisamos entender que essa marca não é uma marca física, né, na fronte ou na mão. A mão quer dizer trabalho, ação, e a fronte é algo espiritual, é onde entra todas as nossas informações, tá bom? Nosso entendimento. Então, 14, verso 9, o verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quer que receba a marca do seu nome. Então, junto com a besta, junto com o Satanás, junto com todos esses povos, entrarão, né, os adoradores da besta e sua imagem. Né? O fogo de enxofre são para as pessoas também que darem ouvidos e seguirem a besta. Vamos ver também aqui alguns versículos, né, de Apocalipse, para nós entendermos mais claramente qual é a chave que aparece nesses versículos de Apocalipse das quais nós estamos lendo. Exemplo, Apocalipse no capítulo 15, no verso 4,
assim diz a palavra do Senhor: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então devemos adorar somente ao Deus Criador, ao Deus dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas, e inclusive de nós. Aqui, o problema aqui é a adoração correta, a adoração a quem nós demos a nossa adoração. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, essas úlceras malignas e perniciosas caíram sobre quem? Sobre quem? Sobre os portadores da marca, que tem a marca da besta, os adoradores da sua imagem. Aqui, quem presta adoração à besta, a besta que emerge do mar. Então, amados, nós percebemos que a problemática toda desses versículos é a adoração. Vamos para o verso 19, o capítulo 19 e o verso 20 de Apocalipse. Capítulo 19, no verso 20, que diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre. Então, nós vamos ver aqui que a marca da besta, aí depois vamos ver aqui sobre os falsos profetas, porque esses falsos profetas, eles vão com sinais fazer prodígios, e existem muitos falsos profetas e aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos cristãos, muitos falsos profetas, E quando nós vamos também para Apocalipse capítulo 20, no verso 4, assim diz a palavra revelada: vi também tronos, nesses se assentaram aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar, Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, também quantos não adoraram a besta. Mais uma vez aqui aparece, a marca da besta, a adoração à besta. Aqui no caso, aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, nesse contexto, ali se assenta tronos, que significa julgamento, juízo, e nesse se assentaram aqueles que foi dada autoridade para julgar. É o povo de Deus, tá bom? E acontece que os salvos em Cristo Jesus serão levados para o céu e passarão lá durante 1000 anos com Cristo, antes da descida da nova terra, da nova Jerusalém, e a destruição total de Satanás e seus anjos e aqueles que não aceitaram a obediência aos mandamentos e ao Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 22, no verso 9, nós lemos dessa forma, verso 9: então ele me disse: vê, não faça isso, sou conservo teus, irmãos e profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Vamos adorar a Deus. Então, qual é o tema-chave, amados? O tema-chave desses versículos que eu li aqui de livro de Apocalipse é a marca
da besta. É a adoração da besta. Então, e a falsa adoração. Porque quando nós vamos para o livro de Apocalipse 14, o primeiro anjo, ele proclama ali o juízo, né? E está pregando ali o evangelho. Já a segunda voz, que é o segundo anjo, ele proclama ali a destruição, né, da grande Babilônia, a Babilônia espiritual, que a Babilônia física, a Babilônia de poder, né, eu digo poder terreno, país, né, ela já foi derrotada. Então aqui nós estamos falando de Babilônia espiritual. Então aqui, o primeiro anjo proclama juízo, proclamação do evangelho, e a segunda voz, o segundo anjo, a queda de Babilônia. O terceiro anjo fala ali sobre a falsa adoração, a contrafação da verdade. Então nós devemos entender, né, isso. Na adoração, ou adoramos a Deus inteiramente, ou adoramos Satanás. Não temos meio termo, né? Ou adoramos a besta, né? Ou adoramos a besta, ou adoramos Satanás e recebemos a marca da besta, ou nós adoramos a Deus. Não temos meio termo. Observe, né, o contraste. As pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa. Ou adora a Deus ou adora a Satanás. O Criador é digno de adoração. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, no verso 11, nós lemos dessa forma. Apocalipse capítulo 4, no verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Somente Deus deve receber glória. Aleluia por isso, né? Só Ele deve receber a honra e poder. A controvérsia entre Cristo e Satanás começou, eu li esse texto no céu sobre a adoração. Por quê? O desejo de Satanás é ser adorado. Quando ele tentou Jesus lá, o que ele pediu Jesus que ele fizesse? Para que Jesus o adorasse. Não é isso? Quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 14, no verso 14, nós lemos dessa forma. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só o que Satanás queria. Ser semelhante a Deus. Ele queria assentar-se no trono de Deus. Satanás queria a adoração que pertencia apenas ao Criador e que pertence apenas ao Criador. Ele tem êxito por meio da atividade da besta do mar. Satanás tem êxito, vou repetir, através das atividades da besta do mar. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, no verso 4, nós lemos da seguinte maneira. Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão. O dragão, em profecia, em dragão na Bíblia, quem? Satanás. E adoraram o dragão, adoraram a Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, o êxito dado a Satanás é por meio das atividades da besta do mar. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno. Quando nós vamos lá para o livro de Daniel, nós vamos lá entender sobre o chifre pequeno, né, que nasce ali. A gente vai perceber, né, que essa mesma besta, que é o mesmo chifre pequeno, é a besta que emerge do mar.
tá bom? Que tentaria mudar os tempos e a lei e exerceria a autoridade durante 1260 dias proféticos. Nós sabemos, já estudamos aqui, que um dia em profecia equivale a um ano. E isto é por 1260 anos. E esse poder mudaria os tempos e mudariam as leis. Quando nós vamos para Daniel, capítulo 7, no verso 25, assim nós lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, né, do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esses 3 anos e meio. Então esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a mesma que os 42 meses de Apocalipse e o mesmo que os 1260 dias proféticos. A única parte dos 10 mandamentos que trata do tempo é o 4º mandamento, né? Então, os tempos e a lei foram mudadas. Então, os tempos foram mudados, a lei foi mudada. Qual lei foi mudada? Se nós formos na Bíblia, nós vemos que o 4º mandamento é o sábado do Senhor, que é um dia que Deus deu para separarmos para Ele, mas foi mudado para um domingo espúrio, para um falso dia de adoração, um falso Shabat, que é o domingo, que a maioria dos cristãos hoje guardam o domingo. Esse poder tentou mudar o dia de adoração do sábado para o domingo. Isso aqui é importante, tentou mudar. Mas tem um povo fiel, que guarda os mandamentos de Deus e que guarda o sábado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Procurar mudar o dia de adoração, o sábado do 7º dia, que Deus deu como um sinal de autoridade. Quando vamos lá para o livro de Êxodo 31, no verso 13, Êxodo 31, no verso 13, nós lemos dessa forma. Êxodo 31, no verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado é um sinal, né, de Deus e o seu povo. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 20, vamos lá, Ezequiel capítulo 20, no verso 12, nós lemos dessa forma. Apocalipse capítulo 20, no verso 12. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Então o sábado será um sinal entre Deus e o seu povo. Nesse ponto, é uma tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico possível. Nesse ponto está o foco do conflito final sobre a verdadeira e a falsa adoração. O 7º dia, o sábado, será um ponto de controvérsia no tempo do fim. O dia em que Deus abençoou e santificou, em relação a um dia que o homem pede para nos guardar. E nós ficamos com quem? O que Deus pediu? Ou o que Deus pediu? Ou o que o homem pediu? O Apocalipse se identifica os fiéis como os que guardam os mandamentos de Deus. E nós lemos Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E Apocalipse 12, 17, o dragão está irado contra a mulher, contra a igreja.
e veio pelejar contra os restantes dos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a problemática aqui é de adoração. E os fiéis, eles são identificados pelas guardas, né, pela obediência aos mandamentos de Deus. Isso inclui, né, obviamente, o sábado do Senhor, que ele pediu para que nós santificássemos, né, e não o domingo. O domingo não tem base bíblica nenhuma. Não encontramos em nenhum texto bíblico a autoridade bíblica para a guarda do domingo. De Gênesis a Apocalipse, nós não as encontramos. Os que recusarem o último convite dos 3 anjos, né, da proclamação das 3 mensagens angélicas, para adorar a Deus em seu santo dia. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 58, nós temos uma informação muito importante. Isaías 58, no verso 13. Olha só, que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, amados. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações e entendermos que o sábado do Senhor é o dia para nós guardarmos e será um grande ponto de controvérsia no tempo do fim. Tá bom? Se desviares o pé de profanar o sábado. Isso aqui é o profeta messiânico dizendo, amados. Aqui é o profeta messiânico nos dando orientação. Se desviares o pé de profanar o Shabat, de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então o sábado não é um dia para nós fazermos o que nós quisermos. Tá bom? O que adorarem a besta e o seu falso sábado, né, que é o domingo, receberão a marca da besta. Nós veremos isso mais para frente nos próximos estudos, né? No estudo 11. Nós veremos sobre isso aqui, tá bom? Então, a marca da besta está relacionada, né, à adoração e, né, relacionada com o dia de guarda, o sábado do Senhor e o falso sábado, que é o domingo, tá? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que o poder do Espírito Santo possa abrir as nossas mentes e que nós possamos a cada dia se reconciliar com Deus e amar ao Senhor e amar os seus mandamentos. Que em breve, né, o Senhor virá nas nuvens do céu, mas antes disso virá as perseguições, igrejas serão fechadas, a Bíblia serão tomadas, mas nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Que a graça e a paz, que a gloriosa paz do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.